Da paz do Senhor, vamos hoje meditar no capítulo 11 de Provérbios, versículo 8. O justo é libertado da angústia e o perverso colocado em seu lugar. O versículo trata de dois tipos de pessoas: justo e perverso, ou justo e ímpio. A Bíblia, ela faz diferença entre justo e ímpio. O profeta Malaquias disse que Deus outra vez fará diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui Salomão está dizendo no livro de Provérbios que o justo é libertado da angústia e o perverso posto em seu lugar. Mesmo que Salomão, quando escreveu o Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, ele afirmava que tudo sucede igualmente a todos, ao justo, ao ímpio, ao bom, ao puro e ao impuro. Uma coisa é o que ele está dizendo e pensando lá, e outra coisa é o que está posto aqui nesse provérbio. Esse verso 8 é um provérbio que expressa exatamente a diferença no tratamento. Deus trata diferente o justo. Deus trata diferente o ímpio. Não quero dizer com isso, e nem o próprio provérbio quer dizer, que o justo não possa morrer com a mesma morte que o ímpio. Não quer dizer que o justo não possa padecer necessidade, como o ímpio também pode. O rico pode ser ímpio, pode ser justo. Mas nós encontramos a Bíblia mostrando muitas vezes as consequências da impiedade, da perversidade. Quando a gente abre a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 6, e começa a ler aquela história daquele homem, daquele servo de Deus que chegou muito jovem ali na Babilônia, como cativo. A Bíblia apresenta ele como uma pessoa justa, uma pessoa reta. Mesmo fora de sua nação, fora de sua sociedade, de sua comunidade, de seu habitat, de sua família, foi retirado de tudo, foi colocado no palácio, terra distante, terra diferente, cultura diferente, costume diferente, deuses diferentes, mas ele levou consigo a sua integridade. Viveu na Babilônia diferente dos caldeus, viveu lá como um judeu, temendo a Deus, servindo a Deus, não se contaminando com a cultura, nem alimentícia, nem religiosa, nada. Resolveu não se contaminar. Esse seu comportamento e a prosperidade que Deus lhe deu por causa dessa sua fidelidade moveu de inveja seus companheiros, outros príncipes, outras pessoas que encontravam-se
investidas de autoridades como Daniel. Daniel, apesar de ser um cativo, ser um exilado, né? Não ser um caldeu natural ali de Babilônia, era uma pessoa estranha, era um estrangeiro, mas exerceu funções muito altas. Funções essas que, se fossem em determinados países, eram privadas, eram privativas de pessoas naturais. Vocês sabem que tem coisas no Brasil, tem cargos no Brasil que só podem ser exercidos por brasileiros natos. Daniel não era um caldeu nato, não era naturalizado caldeu, não existia nem esse termo naturalizado. Isso enchia de inveja seus companheiros de palácio, de profissão, os príncipes, os sátrapas, os sábios. Era muita inveja. Esses homens nós podemos classificá-los perfeitamente como ímpios, como perversos, pois tramaram, arquitetaram um plano e levaram ao rei, induziram ao rei cometer esse erro. O plano deles parecia ser bom, pareceu agradar ao rei, porque deixava o rei numa posição muito elevada, não é? Ninguém deveria, pelo espaço de 30 dias, fazer nenhuma petição, nenhuma oração a nenhuma outra pessoa a não ser ao rei. É um rei que já está, né, se sentindo um negócio desse, ele nem percebe o que está nas entrelinhas, não percebe o que está por trás, não pensou na situação de Daniel como servo de Deus, que, não é? Assinou o decreto, selou o decreto, não podia ser revogado, e os algozes, os invejosos, os ímpios, os perversos dos seus companheiros de reino, de palácio, já correram atrás para o flagrante, não é? É a lei já prevendo aonde vai, quem vai ser atingido. Eles já sabiam quem era o alvo. Ninguém foi atingido por essa lei, senão Daniel. Daniel continuou a orar, o costume dele era orar 3 vezes ao dia, continuou nas suas orações, foi flagrado, foi levado o caso ao rei, o rei caiu a ficha do rei, mas e agora? Já assinou a lei. O profeta Isaías disse: ai dos que decretam leis injustas para prejudicarem os pobres nos seus direitos, as viúvas. Há um ai para legisladores, há um ai para esses legisladores brasileiros que só fazem leis para salvar as suas próprias peles, legislam em causa própria. Mas o rei tentou salvar Daniel, fez o que pôde, mas era cobrado, era passado na sua cara que a lei dos persas e dos medos não poderia ser revogada. Então ele autorizou que fosse colocado o Daniel na cova. A angústia de Daniel foi a cova. Diz o versículo: o justo é libertado da angústia. Deus libertou Daniel daquela angústia. Deus guardou Daniel dentro da cova. Deus não livrou o justo da cova, mas guardou dentro da cova. Os leões nada puderam fazer com aquele justo, não tinham o que fazer com o servo de Deus. Amanheceu o dia, o rei foi lá tristemente, constatou que Daniel estava vivo, aquela coisa toda que os irmãos já sabem. Agora Deus vai tirar o justo dele da cova.
Mas a outra parte do versículo diz que o ímpio, o perverso, vai para o lugar dele, vai para o lugar do justo. E isso aconteceu, irmão, na íntegra se cumpriu tintim por tintim, por assim dizer. Quando Daniel foi retirado da cova, o rei determinou que os seus acusadores, aqueles perversos, sua família, esposa e filhos, fossem colocados dentro da cova. O justo é retirado da angústia e o perverso colocado em seu lugar. E todos nós sabemos, todos que conhecemos a Bíblia, que meditamos na palavra de Deus, que conhecemos o livro de Daniel, sabemos, apesar de Daniel ter passado a noite toda lá e não ter sido danificado nem a sua pele, aqueles seus companheiros ímpios e perversos tiveram seus ossos esmigalhados, destruídos, triturados. Foi pouco para alimentar aquele leão. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. O justo é retirado da angústia e o ímpio a recebe em seu lugar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.